Som. Graças e paz, queridos. Podeis assentar. Irmãos, me foi passado que o pastor Zaqueu se encontra. É verdade isso? Meu professor de seminário se encontra aqui? Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu pastor. Tia Rose está junto? Oh, glórias. Deus seja louvado. Alguém aqui que nos visita essa noite, que não é pastor, não é professor de seminário, mas uma pessoa que adentrou a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Alguém aqui nessa noite? Alguém que nos visita? Mesmo assim, se houver e você não queira se apresentar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu quero convidar a amada igreja do Senhor que abra sua Bíblia, mesmo assentados, que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 23 e 24. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir junto o versículo 23? Mas vem a hora, gente, para ensaio ficou mais ou menos. Creio que o povo de Deus sabe ler, principalmente a palavra de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, amém. Pai, eis aí, Senhor, tua palavra lida aos nossos corações. Senhor, Pai amado, Deus bendito, que seja o teu Santo Espírito, Senhor, a falar com o teu povo nesse momento. Senhor, o povo é teu, a casa é tua. Senhor, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade, Senhor, neste lugar. Fala, Senhor, a cada coração, e importa nessa noite que o Senhor cresça. E eis-me aqui, Senhor, que eu diminua a cada momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que acabamos de ler vai falar que Deus está à procura de adoradores ou de verdadeiros adoradores? Sim, muito bem, nota 10. Verdadeiros adoradores que o adorem em... Por quê? Se vocês forem pegar esse texto, o contexto, irmãos, lá no versículo 20, vai dizer o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Tudo começa num diálogo entre a mulher samaritana e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que as pessoas até o dia de hoje têm um pensamento totalmente errôneo, totalmente errado do que se concerne à adoração. Adorar o Pai em espírito e verdade. Mas nesse contexto, irmão, nós vamos ver que a nação de Israel, lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 12, vai falar que a
nação de Israel estava unificada nas 12 tribos. E logo em seguida, após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assume o trono. O povo não estava se agradando do reinado de Roboão, e aí começa a chamada dissensão de reino, e as 12 tribos se dividem. 10 tribos vão seguir Jeroboão, a chamado Reino do Norte, e as 2 tribos, ou 2 tribos e meias de Judá, vão seguir Roboão, e assim o reino está dividido. Roboão, por sua parte, ele continua lá com o povo adorando ao Senhor em Jerusalém. Mas Jeroboão, o que ele faz? Para que o povo não descesse até Jerusalém para adorar ao Senhor, ele me coloca 12 novilhos de ouro, 2 bezerros de ouro, assim como fizeram lá no deserto. Ele coloca naquele monte para que o povo pudesse adorar ali. E aí, irmãos, a gente vê como é que é a mente do ser humano, quando ela deixa de seguir as Escrituras, quando ela deixa de ver os bons exemplos, quando ela deixa de seguir ao Senhor e vai seguir doutrinas de homens, o povo passa a adorar bezerros de ouro. E aí, aquela mulher, já nos dias de Jesus, e passaram-se séculos, e aquela mulher está com a ideia errônea, que é no monte que deve adorar. E aí Jesus fala: olha, mulher, a hora já chegou, que não é neste monte e nem em Jerusalém que você deve adorar o Pai. Mas o Senhor está à procura, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Está à procura. E eu te pergunto, onde estão os adoradores do Senhor aqui nessa noite? Já identifiquei meia dúzia numa multidão de 500. Onde estão os verdadeiros adoradores? Que adorem o Pai em espírito, porque Deus é espírito. Resumindo, irmãos, não é aonde você se encontra. Deus não se encontra somente aqui na igreja. A tua adoração não pode estar somente no culto de domingo e quarta-feira, mas é uma constância. Adoradores, irmãos, como estilo de vida, é a cada dia da sua vida, chuva ou faça sol, tendo que comer ou não, você está adorando ao Pai. E a palavra no grego vai dizer que adoração é prostrar-se a Deus. Pastor, tem que andar prostrado, encurvado? Não, é você saber que acima de você existe um Deus preocupado contigo, um Deus que cuida das suas necessidades. E eu pergunto, você nas suas dificuldades tem adorado ao Senhor? E aí me lembro de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde vai dizer o seguinte, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Mas nesse texto que acabamos de ler, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E aí, irmãos, como adorar ao Senhor? Deus está à procura, irmãos, de adoradores que o adorem em meio a perdas e aos caos da vida. Não fique prostrado dizendo: ó céus, ó vida, ó azar. Faça como Jó, seja um homem de caráter. E é onde o texto vai dizer, do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Era um homem íntegro. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam dizer o seguinte: olha, ali vai um servo de Deus, ali vai um autêntico adorador. Diferente das pessoas dizer o seguinte: olha lá vai um sem vergonha, lá, dá nó até em pingo d'água. Jó tinha esse caráter. O próprio Deus, quando Satanás se apresenta no seu momento de culto, onde os anjos estavam prestando culto a Deus, Satanás entra ali, e o Senhor: você viu o meu servo Jó? Como ele é temente a mim, como ele se desvia, ele se aparta do mal.
Será que Deus tem apresentado essas características falando de nós? E aí, irmãos, Jó era um homem que tinha uma vida de constante oração. Se você observar no versículo 5, vai dizer o seguinte, lá do livro de Jó, no capítulo 1, vai dizer que ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios ao Senhor pela vida dos filhos. Ele sacrificava em nome dos filhos, e ainda ele intercedia pela vida dos filhos, ele santificava a vida dos filhos. Os filhos faziam grandes banquetes, faziam grandes festas. E aí, irmãos, eu te falo que a tua adoração tem que ir além de quarta e domingo. A tua adoração é constante, está tudo bem, a tua despensa está cheia, a tua geladeira está cheia, mas você está glorificando a Deus porque você ainda tem como repartir para alguém. Diferente das pessoas, irmãos, que só glorificam a Deus quando a sua despensa, quando vai tudo bem. Mas quando está mal, você começa a praguejar, você começa a dizer: olha, o Senhor esqueceu de mim, olha, o Senhor me abandonou. E aí me traz a recordação do texto que o salmista vai dizer o seguinte: olha, eu fui moço, eu já tive a idade de vocês, hoje estou velho, mas eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi até hoje o justo passar fome e a sua descendência mendigar o pão, porque os verdadeiros adoradores vivem embaixo de uma promessa, da qual o Senhor diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Temos que nos apegar a essa palavra. Depois que inventaram, tá ruim, tá brabo, nunca mais melhorou para ninguém. Mas aqueles que são adoradores do Senhor, aqueles que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros, faça chuva, faça sol, eles estão adorando ao Senhor. Jó, irmãos, no versículo 20, ainda do capítulo 1, a adoração de Jó era verdadeira, a ponto dele reconhecer a soberania de Deus, onde vai dizer: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse dia, irmão, escuta que eu vou te falar. Nesse dia o inferno tremeu, porque a vontade de Satanás era que Jó blasfemasse contra o Senhor, mas a Bíblia diz que Jó não pecou, Jó não atribuiu culpa ao Senhor. E às vezes, irmãos, a gente tem uma febre, tem uma dor de cabeça, a gente diz: o Senhor me abandonou. Seja como Jó, irmãos. Está tudo ruim, está tudo brabo, está difícil, mas bendito é o nome do Senhor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos, assim como José. O pastor José era adorador, sim. Deus está à procura, irmãos, de adoradores que mesmo com o desprezo da família, continua sonhando os sonhos de Deus. A Bíblia vai dizer que José tinha aproximadamente 17 anos. Diz o seguinte: olha, sonhei, escutem o sonho que eu tive. E os irmãos já tinham raiva de José, porque ele é o filho preferido de Jacó. Talvez você seja o filho preferido de Deus. Talvez na sua casa você seja preferido, e alguém tem raiva de você porque você é preferido. Talvez o teu vizinho tenha raiva porque você é preferido de Deus, enquanto ele continua servindo o diabo. E você prega, você fala, você ora, mas ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ele tem raiva de você.
e na primeira oportunidade que ele tiver, ele te dá uma pernada, te joga no chão e passa por cima. Mas eis que eu te digo que o Senhor é contigo. José era sonhador, irmãos, sonhava os sonhos de Deus, e além dele sonhar, ele ajudava no sonho de outros. Gênesis capítulo 40, versículo 9, parte A, vai dizer: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. José era sonhador, abriu o coração para o Senhor e permitiu que o Senhor revelasse os sonhos para ele, que o sonho era para ele. Por mais que ele contasse para quem ele quisesse, o sonho era para ele. José, é você vai ser o governador, é você que eu tenho planos, é para a sua vida. E aí eu te pergunto, você já procurou sonhar os sonhos de Deus? Que compreenda que tudo na vida tem seu propósito determinado por Deus. Deus está à procura dessas pessoas. Gênesis 45, versículo 8 vai dizer assim: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio e governador do Egito. Talvez você não entenda nada. José é jogado no poço. Tentaram matá-lo. Por orientação de Rubens, jogaram no poço. Rubens deu uma saidinha. Quando volta, José é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José para o Egito, e lá foi comprado por Potifar. Começou a cuidar da casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele, e tudo que José fazia prosperava. Quando você passa a adorar ao Senhor, em vez de você reclamar, você passa a adorar, o Senhor vai permitir que a tua mão prospere naquilo que você tem que fazer. José podia reclamar, irmãos, de tudo, mas José se manteve firme. Tão firmes, irmãos, e a ponto da mulher de Potifar insistir: olha, deita-te comigo, eu quero você, é você que eu quero. E José: não quero você. José podia falar: gente, eu estou lascado mesmo, sabe, eu estou longe de casa, meus irmãos me venderam, o negócio está ruim para o meu lado, eu vou partir para abraço. Não, José se manteve firme, porque ele continuava a adorar ao Senhor, mesmo que tudo pareça contrário. José se mantinha firme no Senhor. E aí, irmãos, José se negou a se deitar com aquela mulher, e um certo dia aquela mulher, ela pega, bota todo mundo para fora, dispensa os empregados, e no momento que José está lá fazendo seus afazeres, cuidando dos seus afazeres, aquela mulher, ela convida José novamente, e José diz que não, e ela pega uma peça de roupa de José, consegue rasgar, e aí ela grita para ter um álibi, e ela diz: olha, aquele homem que meu marido trouxe para cá, ele tentou se deitar comigo. Potifar, ouvindo aquilo, José parou na cadeia, foi parar no presídio do Egito, de segurança máxima, e a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele. E aí você fala assim: pastor, como é que o Senhor é comigo se eu estou aqui preso? Acalme-se, comece a enxergar o sobrenatural de Deus. A história de José começa no dia 17, e quando ele se apresenta para Faraó, para revelar os sonhos de Faraó, ele passa a ser o segundo no Egito. Ele começa a comandar. E aí aquela história que diz de prisioneiro a príncipe do Egito, porque esperou adorar ao Senhor.
E aí, irmãos, quando o sonho vai se cumprir na vida de José, é quando os irmãos descem até o Egito e vão comprar mantimento, porque na terra já estava em seca e já havia passado 2 anos e faltava 5 anos ainda. E quando José reconhece os seus irmãos, ele vê os seus irmãos prostrados, adorando José. José, irmãos, ele podia falar o seguinte: eu não quero isso para mim, eu não vou esperar, eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora, eu vou fugir do Egito. Mas José se manteve firme, porque era um verdadeiro adorador. E aí tem uma frase de Ronaldo Fonseca, que ele vai dizer o seguinte, e eu tenho falado isso aqui diversas vezes: você já procurou saber qual é o sonho de Deus para a sua vida? Ou apenas está ditando os seus sonhos para Ele? Na maioria das vezes, não estamos muito interessados em saber qual é o sonho de Deus para nós. Queremos mesmo realizar os nossos próprios desejos. E Deus, o que Ele quer de nós? Você já pensou sobre isso? Você já pensou o que Deus tem preparado para você e para mim? Porque a palavra vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor vai dizer: eu bem sei os planos que eu tenho para vós. E aí você fica: Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor, a tua palavra diz aquilo. Irmãos, Deus já sabe, Ele é o autor da Bíblia. Deus não tem problema de memória não, Ele sabe. A pergunta que não quer calar: você está fazendo uso do seu kit de sobrevivência? Você tem lido a palavra? Você tem comido dessa palavra? Você tem meditado nessa palavra? Você tem adorado ao Senhor, ou você só adora o Senhor quando vem para a igreja? Você pula, dança, canta, bate palma, aplaude, mas quando você sai daqui, quem é você quando você sai por aquelas portas? Quando você atravessa aquele portão que você vai para casa, quem é você? Você continua sendo um verdadeiro adorador? Você continua adorando o Senhor em espírito e em verdade quando você abre a sua geladeira e a sua geladeira parece um aquário? Ué, pastor, está cheio de peixe lá? Não, tem água. Você continua adorando ao Senhor quando você abre sua despensa e você só encontra lá um grãozinho de feijão, pastor? Não, aquele grãozinho da baratinha lá que ficou lá no canto, lá com uma teia de aranha. Você permanece fiel? Porque os planos de Satanás era que tomasse tudo de Jó, que era para Jó blasfemar o nome do Senhor. E ele quebrou a cara. Talvez os planos do inimigo de nossas almas fosse que José também blasfemasse contra o Senhor. Mas José, ele teve a plena consciência, depois que ele amadurece, ele fala para os seus irmãos: olha, Deus se antecipou e me mandou para cá. Eu vim para cá não foi porque vocês me venderam, não, porque foi planos do Senhor de eu estar aqui, para preservar a vida de vocês e a minha. Pergunto, quando você passa por algum momento de dificuldade, você tem falado o seguinte: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Senhor, o Senhor é o meu socorro e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou você vai continuar reclamando: Senhor, por quê? Para quê? Por que eu estou passando por isso? Senhor, o que eu fiz de errado? Porque eu estou passando por isso? Verdadeiros adoradores, irmãos, não blasfemam, não reclamam.
Aí eu lembro do livro de Lamentações de Jeremias. Põe a tua boca no pó, porque talvez para ti ainda haja esperança. Aleluia. Pare de reclamar, pare de viver essa vida de adorador superficial. Na igreja é uma coisa, mas quando chega durante a semana, está sempre cabisbaixo. Pastor, é muita luta, é muita peleja. Mas quem disse para você que seria fácil? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele deu a chave da vitória. Tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é você tirar forças da onde não tem. É você dizer: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. É você fazer como Pedro, um excelente pescador, conhecedor da largura, da profundidade do mar da Galileia. Mas no seu momento de desespero, ele grita: Senhor, salva-me. E não se assustem, Pedro estava a um braço de distância de Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe? É simples. Jesus estende o braço e resgata Pedro. Deus está à procura, irmãos e adoradores, que orem e cantem em tempos de lutas e dificuldades. Exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir até determinado lugar para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. E a Bíblia vai dizer que eles chegam no lugar e lá eles começam a pregar a palavra, e uma jovem com espírito imundo começa a dizer: olha, esses homens que estão aqui estão nos anunciando as boas novas de salvação. Mas todo dia que eles passavam, todo momento que eles passavam, aquela mulher, aquela jovem falava aquilo. E Paulo e Silas começam a ficar com a pulga atrás da orelha, a ponto deles repreender aquele espírito maligno que estava naquela jovem, porque ela tinha um espírito chamado espírito de adivinhação. E aquela jovem, através daquele espírito maligno, dava grande prosperidade para as pessoas que faziam e abusavam dela para poder ter sorte, para poder ganhar alguma coisa. Quando viram que aquela menina não servia mais para nada, chamaram os magistrados e aí prenderam e mandaram açoitar Paulo e Silas. E aí o que me chama a atenção, lá em Atos 16, 23 e 26, é que Deus está à procura de adoradores que não murmurem, mas que exaltem a Deus com seu testemunho de vida. Como assim, pastor? Simples. Paulo e Silas apanharam com varas. Imagine você tomando chicotadas, você está todo lanhado, seus pés estão presos num tronco. Deu para imaginar? Versículo 25 de Atos 16. Vai dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os irmãos têm dúvida do que é ser um adorador? O cara apanha feito boi ladrão. Pastor, qual era o crime? Pregar o Evangelho, expulsar um demônio, um espírito de adivinhação de uma jovem, libertar ela das garras de Satanás. Apanharam, foram presos, encarcerados.
botaram uma guarda lá de vigia. À meia-noite, aqueles homens estão cantando e orando, e os outros presos estão ouvindo. Cuidado, irmãos, quando você abre a sua boca. O teu vizinho pode estar ouvindo a tua reclamação. Você está passando pelo motivo de prova e você não está dando glória a Deus, você está reclamando e o teu vizinho está escutando. Comece a glorificar a Deus, que as coisas melhoram. Existia um dizer que as pessoas colocavam no carro, no para-brisa traseiro, que dizia o seguinte: ora que melhora. Versículo 26 vai dizer o seguinte, de Atos 16: de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões. O louvor liberta, a oração liberta. Você tem orado? Você tem cantado? Você tem louvado ao Senhor? Adoradores, irmãos, que através da adoração consigam atingir os céus, a ponto de abalar as estruturas na terra, abrindo portas e quebrando cadeias. Tem parente seu que está preso, está acorrentado. Começa a glorificar a Deus, irmãos. Para de reclamar, principalmente perto daquele que ainda não conhece a Jesus. Primeira coisa que as pessoas vão dizer: você não é cristão? Aonde está o teu Deus? Aí você lê esse texto e você fala assim: não, peraí, tem alguma coisa errada. Os caras apanharam, estão presos e estão cantando. Aleluias, glória a Deus. Você está cantando, irmãos, em meio à tribulação? Não, né? Mas a gente aprende, irmãos, quando a gente faz uso do nosso kit de sobrevivência. Não reclame. O irmão me perguntou: Carlão, como é que você está? Eu falei assim: eu estou bem, graças a Deus, matando o leão por dia e dando glórias ao Senhor. Eu não posso reclamar, porque senão o chão se abre e me engole. E eu fico imaginando o tamanho do buraco que vai se abrir no chão para me engolir, irmãos, porque o negócio vai ser grande. Como eu não quero que a terra me engula, eu quero glorificar a Deus nos momentos alegres, quando tudo vai bem, mas eu quero ser um adorador por excelência. Um adorador que, independente de onde eu esteja, independente do momento que eu esteja passando, eu quero estar adorando ao Senhor. Eu não quero adorar o Senhor somente aqui, domingo e quarta-feira, mas eu quero adorar ao Senhor todos os dias da semana. Eu quero dar glória a Deus todos os dias, porque a palavra vai dizer sobre isso, que nós devemos a cada dia agradecer a Deus. Você tem orado pelo teu parente que se encontra encarcerado, preso na sua religiosidade? Você tem cantado a Deus sobre a vida dele, ou você tem reclamado, questionado a Deus? Irmão Jó tinha todos os motivos. Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, adorador por excelência, se levantava de madrugada, estava ali servindo ao Senhor, intercedendo pelos filhos, e aí perde tudo, até os filhos. E aí os trazedores de má notícias vêm contar para Jó, e a Bíblia vai dizer que Jó, quando ouviu isso, rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça e disse: bendito seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou, é tudo dele, eu não tenho nada. Ele poderia até estar reclamando, mas estava adorando ao Senhor. José, jogado num poço, vendido,
preso, encarcerado, mas estava vivendo os sonhos de Deus e ajudando outras pessoas com seus sonhos. Paulo e Silas estão presos, acorrentados, mas estão dando testemunho, estão testemunhando do poder de Deus. E aí, irmãos, eu pergunto, se você está nessa situação, as portas das cadeias se abrem, você correria? Vocês repararam no texto que Paulo e Silas continuam ali? Eles poderiam dizer: olha, é de Deus, o negócio funciona, a gente orou e o Senhor nos libertou, vamos meter o pé daqui. Não. Paulo e Silas estava preocupado com aquelas pessoas que estavam ali dentro, a ponto de o carcereiro tentar se matar, e ele diz: olha, não te faça coisa alguma, porque todos nós estamos aqui. Comece, irmãos, a fazer prova com o Senhor. Comece em louvar e exaltar o nome do Senhor. Comece a interceder por um parente seu que está aprisionado, síndrome do pânico, pessoas que estão lá oprimidas, estão presas dentro do mundo que não é o nosso mundo. Para quê, pastor? Para quê? Para que essas pessoas sejam libertas pelo poder da oração, do louvor. Tá ruim? Esquenta não, vai ficar pior. Você não quer sair de casa por causa da Covid-19? Deixa eu te dizer algo para você. Não se assuste no que eu vou te falar. A tendência é piorar. Começou com a dengue, zika, chikungunya, Covid-19, a 30, a 35 e por aí vai. Mateus capítulo 24, princípio das dores. E aí, irmãos, eu fico imaginando, conversava eu com a minha esposa outro dia, se no princípio das dores está assim, imagine quando chegar na metade das dores. E aí Jesus lança um desafio e pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé sobre a face da terra? Como nós estamos? Como está o nosso coração? É um coração alegre, é um coração de adorador, ou é aquele coração que resmunga? E aí, versículo 32, 33 de Atos 16, vai dizer assim: então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro faz uma pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tudo isso porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam à meia-noite, hora de todo mundo dormir, hora do silêncio, lei do silêncio, tem que dormir meia-noite. Mas os caras estão louvando a Deus, estão orando e cantando hinos a Deus. Não me pergunte, irmãos, qual era o hino, se era corinho de fogo, não sei. Mas a Bíblia vai dizer que estavam orando e cantando hinos a Deus. E todos que estavam ali estavam ouvindo. E a ponto do carcereiro dizer: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo?
e uma palavra profética para a minha vida e para a tua. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Então pare de reclamar. Pare de dizer que teu marido não presta. Para de dizer que teu filho não tem jeito. Para de dizer que teu patrão é uma praga, que ele é um infeliz, que ele tem que morrer. Começa a glorificar a Deus. Começa a chamar a existência aquilo que não existe. Senhor, pela fé, eu vejo meu filho um pregador da tua palavra. Senhor, pela fé, eu vejo o meu esposo me acompanhando todos os dias para a casa do Senhor. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha esposa. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus é criador e é Ele que sabe o que vai no mais profundo dos corações. Não reclame. Chame a existência. Pastor, tá ruim, tá brabo, só se for para você. Para mim, tá às mil maravilhas. Porque eu tenho colocado o Senhor continuamente na minha vida. Faça uso do seu kit de sobrevivência. E eu quero concluir, irmãos, no Salmo 126, quando vai dizer o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Está difícil? Imagine para esse povo aqui, que estava cativo 70 anos na Babilônia. Quando o Senhor restaurou aquele povo, quando o pessoal trouxe aquele povo, o pessoal estava como os que sonham. Parecia que era um sonho onde eles estavam. Está difícil, irmãos. Mas quando você está com Jesus, Ele alivia a sua bagagem. Aquele que semeia com lágrimas, talvez você esteja cansado de interceder, talvez você esteja cansado de orar por um parente, por um familiar seu. Mas receba essa palavra. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com um canto de alegria, trazendo os seus feixes. Se você estiver andando com Jesus, o Senhor vai te honrar. Se você parar de reclamar e começar a louvar ao Senhor, a buscar o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor vai te honrar. Irmãos, talvez você, no seu íntimo, no teu coração, você esteja dizendo o seguinte: pastor, eu estou querendo tomar uma decisão. Eu quero abandonar tudo, eu quero chutar o pau da barraca, eu quero ir embora, eu estou cansado, eu queria adorar o Senhor, mas eu não consigo. Eu queria te desafiar nessa noite. O Ministério de Louvor estará entoando um cântico. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou aqui embaixo já. E eu queria que você fizesse o coro comigo.
Porque, irmãos, a gente fala sobre adoração, termos técnicos, é legal, você aprende, mas eu prefiro aprender na prática, a parte dolorida, a parte que dói, a parte que machuca, a parte onde você vai ver realmente que Deus é contigo. E aí quando você pega a palavra do Senhor, você se emociona quando Jesus fala o seguinte: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Irmãos, eu vendi um saco de pancada lá em casa, e a vontade que eu tinha, depois que eu precisei vender saco de pancada, era socar a parede. Porque às vezes você tem que se desestressar. E outro dia, conversando com a minha esposa, eu falei: vem cá, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. E eu expliquei a situação para ela. Ela falou assim: você já foi até Jesus? Ele não disse para a gente ir até Ele quando a gente estivesse cansado e sobrecarregado? Eu quero te convidar nessa noite, se você está assim como eu, que você viesse aqui na frente fazer coro comigo. Pastor Jairo, acho que não se encontra. Eu gostaria de convidar o pastor Alcino, que estivesse intercedendo pela minha vida e pela sua. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho um título tal, qual o problema? Eu sou pastor e estou aqui. Eu não vivo de aparência, irmãos, a minha vida é um livro aberto. Sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito, não sou um anjo de luz, não sou um ser de luz. Eu tenho defeito, eu tenho necessidades, eu tenho fraquezas. E antes de vir aqui, irmão, eu tive que chamar uma pessoa para orar comigo, porque minha alma estava em aflição. Mas louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Alguém aqui nessa noite que quer fazer coro comigo? Amém. Quantos aqui nessa noite querem deixar o seu título de lado, a vergonha de lado? Irmão, não se engane. Satanás quer te iludir. Não, não vai não, você não precisa não ir. Tu é o cara. Você é a mulher, você não precisa. Não viva de aparência, seja transparente. Eu preciso de Deus. Eu vivo, irmãos, o Salmo 23. Às vezes o Senhor, eu glorifico o teu nome, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Eu peço, irmãos, que o Senhor venha me ungir a cada dia, porque eu preciso de Deus. E eu te pergunto, por que você está lutando contra o Espírito Santo de Deus, da qual o Senhor já bradou no teu coração? Vai lá. E você fala: Senhor, não vou não, porque vai ter bochicho da minha vida. Irmãos, eu estou aqui, sou pastor, vai fazer 11 anos, eu não estou preocupado nem um tiquinho, está sendo ao vivo. Talvez você esteja em casa acompanhando nessa live. Eu queria te desafiar, em nome de Jesus, ore ao Senhor, fale com Deus. Vamos louvar com o ministério de louvor? E em seguida o pastor Alcino vai estar orando pela mim e pela sua vida, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, querido. Não permita que o inimigo da tua alma prevaleça sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Um Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Se coloca de pé nessa noite, queridos. O Deus do impossível. Você vai declarar mais uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Nosso Deus está conosco, cante. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. Talvez você que ainda ficou aí não tenha entendido ainda. E eu quero não ser insistente, não ser muito apelativo, não. Mas dizer uma coisa para você. Essa mensagem é para nós. O texto que o pastor Carlão chegou e ministrou aqui, dentro daquela prisão. Não houve um que não se rendesse ao Senhor. Ser um verdadeiro adorador, como Deus tem procurado para cada um de nós, isso deveria, querido, mover todos os nossos corações. Eu estarei aqui orando, mas orando não só por estas pessoas aqui, mas orando por nós. Talvez você esteja preocupado com a aglomeração. Ah, pastor, mas aqui não tem espaço aqui na frente. Passe para frente, coloca a mão no seu coração aí, se ajoelha, faz alguma coisa, mas querido, corre para Jesus. Corre, toma uma atitude. Busca de fato essa profundidade com o Senhor, de uma oportunidade de ser verdadeiro com Ele, ser verdadeiro adorador. Reconhecemos que precisamos adorá-lo, sabe por quê, querido? Porque Ele é imensamente maior que nós. E tudo aquilo que nós precisamos está nele, é através dele, é por ele. Então, querido, faça essa oração comigo. Busque aí. Ah, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, que Tu encontre em mim. Me acha aí, Senhor. Mesmo quando eu não tiver vontade, eu não tiver o desejo, me acha, Senhor. Para que eu possa ser esse verdadeiro adorador, porque eu não quero perder isso, Senhor. Eu não quero. Aquele carcereiro, ele entendeu. Ele entendeu o que eu preciso chegar e fazer para ser salvo. Seja verdadeiro adorador. Essa é a mensagem para o teu coração e para o meu coração essa noite. Vamos lá, então. Fala com o Senhor aí. Eu vou falar aqui também pela minha vida, pelas nossas vidas, principalmente para esses corajosos que reconheceram que aqui estão. Deram um passo, romperam, deixaram a reputação de lado.
Deixa a reputação de lado. É o momento de deixar a reputação de lado. Para viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o que Deus preparou é uma vida como filho. É uma vida como príncipe. É isso que Deus preparou para mim e para você também. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez podermos, Senhor, reconhecer. Dependemos de Ti, Senhor. É esta realidade. Queremos Te adorar, Senhor, em meio, Senhor, às pressões da vida, em meio às dificuldades, por isso que nós nos colocamos aqui, porque a carne, Senhor, ela grita muito forte, muito alto, mas quando nós nos convertemos e entregamos, confiamos as nossas vidas ao Senhor, um milagre acontece, o inferno estremece, para a glória de Jesus. Confiamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Confiamos a Ti, Senhor, tudo o que temos, quem somos, para que o Senhor, de fato, faça essa grandiosa obra de Senhor, de nos transformar de dentro para fora, em verdadeiros adoradores. Queremos experimentar, Senhor, de um tempo diferente. As portas das cadeias, Senhor, foram abertas. Os grilhões, as correntes, Senhor, foram arrebentadas pelo poder do nome de Jesus. E esse momento, Senhor, está sendo vivido mais uma vez aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Porque corações estão abertos e sensíveis, Senhor. As perseguições, Senhor, não são motivos, Senhor, para impedir que nós venhamos a abrir os nossos lábios e Te adorar. Muito obrigado, Senhor. Mesmo em meio, Senhor, às dificuldades da vida, as perdas, o Covid, seja lá o que for, nada disso, Senhor, irá impedir o Teu mover e o agir do Senhor nas nossas vidas. Estamos entregues, rendidos ao Senhor. E Te pedimos, Espírito Santo, conduz as nossas vidas. Olha, Senhor, nos dirige, Senhor, para que nós venhamos a fazer única e exclusivamente a Tua vontade. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos rendendo a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, agora nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão por essa tremenda oportunidade. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você pode liberar o seu melhor aplauso para Jesus? Aleluia. Oh. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.